Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar, como de costume, de um assunto bastante relevante, interessante, pelo menos para mim. Olha só, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para fortalecer a nossa caminhada, deixa aquele teu like, porque isso aí vai fazer com que o algoritmo do YouTube considere relevante a nossa mensagem e vai indicá-la para outras pessoas. Dito isso, pessoal, eu queria falar com vocês hoje, nesse dia de domingo, dia 19 de setembro de 2021. Eu estava vendo um desses podcasts que a gente tem aí da vida e eu vi a participação de um delegado. Achei interessante o assunto, parei para assistir. Qual não foi a minha decepção? Delegado de polícia. Pessoal, tô meio sujo aqui, vocês estão vendo? Que eu tô limpando aqui meu jardim. Esse assunto me veio à cabeça e eu achei que era interessante a gente falar sobre ele. Veja bem, delegado, formado, já tem um tempo de carreira, bacharel em direito, pelo menos, né? Veja só, a ele foi perguntado a respeito da desmilitarização das polícias militares do nosso Brasilzão. Para quem não sabe, esse assunto, desmilitarização das polícias militares, é um assunto bastante recorrente e não é de hoje que vem sendo discutido a viabilidade ou não dele, de acontecer essa famigerada desmilitarização. Qual não foi a minha surpresa que, quando instado esse delegado de polícia sobre a questão da desmilitarização, inclusive os entrevistadores estavam sedentos por informações, por assunto, né? Me pareceram bastante interessados pelo assunto. Qual não foi a minha surpresa de saber que o delegado não dominava nada sobre o assunto? Ou seja, ele se limitou a responder, quando perguntado a respeito do assunto, de que não fazia diferença. Ah, não faz diferença ser militar ou não. Tem a força auxiliar do Exército, das Forças Armadas. Mesmo que desmilitarize, vai continuar aquela institucionalização da hierarquização. E, pasmem, pessoal, quando esse delegado se resume a falar a respeito do militarismo, que ele não faria, da desmilitarização, que ela não faria diferença nenhuma, eu vejo isso com bastante ressalva, com bastante temor, haja vista que é uma pessoa formadora de opinião. E dizer por si só que a desmilitarização não faz diferença é um tanto quanto perigoso. Haja vista que a desmilitarização ou a militarização das polícias militares no Brasil faz toda a diferença. Faz toda a diferença, inclusive, no arcabouço social que a gente tem hoje. E eu falo justamente a respeito no sentido de que toda essa militarização que existe dentro da polícia militar hoje, em especial aqui do estado de São Paulo, que eu conheço, que é onde eu moro, onde eu atuei pelo menos por mais de uma década, eu digo isso porque essa estrutura militar para atendimento de finalidades civis, ela faz toda a diferença. Porque veja só, eu falo a respeito do soldado. O soldado, todo mundo manda nele. Todo mundo manda nele, desde o coronel até o cabo. Esse soldado, quando ele está dentro das unidades policiais, militares, ele recebe ordem de todo mundo. Quando ele vai para a rua, ele naturalmente, isso é um sentimento natural do ser humano. Quando ele recebe muitas ordens, de ele repassar essas ordens, ele precisa repassar para alguém. E para quem que ele vai repassar? Para quem eventualmente é a ponta da lança, que é a sociedade. E qual parte da sociedade? A sociedade mais vulnerável. E eu chego até aos alhures de dizer, de sustentar que essa hierarquização, essa militarização, ela é passada inclusive para a família, meu. Eu vejo aqui, eu conheço alguns policiais militares, ainda tenho contato com bastante, inclusive porque atuo, né? E eu vejo que essa relação institucionalizada da militarização, da hierarquia, ela faz parte da vida do policial militar.
E veja só, o quanto que isso atrapalha. Atrapalha a relação dele com a sociedade, atrapalha a relação da sociedade com ele, as suas interações. Veja bem, por exemplo, quando tem alguns amigos que eu conheço, quando eu vou me relacionar com eles, eu vejo que parece que quem não tem aquela admiração, quem não tem aquele prestígio, né, não tem aquele prestígio pela nossa carreira e pela nossa história, eu vejo que ele se baseia a nossa relação dentro de uma estrutura militarizada. Olha só, ele quer me dar ordem, quer determinar as coisas para mim, quer dizer o que eu tenho que fazer, né? Isso dentro da relação profissional. Ah, não, ô doutor, você tem que fazer isso aqui. Eu falei, pô, mas você é advogado ou você é policial militar? Isso não impede, né, que o policial militar, ele te dê um norte a respeito da tese que você propôs. Isso dentro de alguma atuação. Mas isso não é a mesma coisa que deixar o militar conduzir, por exemplo, um processo, um procedimento administrativo. E o que a gente vê é que isso é algo sim, é um fator que atrapalha. Atrapalha no sentido da interação social, da interação relacional. Se isso atrapalha a relação, né, do policial com o advogado, por exemplo, imagina como não é essa relação com outras pessoas. Se o cara quer dar ordem, às vezes, para mim, se bem que eu sou traquejado a respeito, né, do assunto, mas se o cara quer dar ordem, às vezes, para mim, o soldado, ou um cabo, né? Um cabo que foi a vida inteira soldado e que agora é cabo, ele quer dar ordem para todo mundo. Nunca mandou em ninguém, ele quer dar ordem em todo mundo. Então, veja bem, além disso, tem a questão de que a estrutura militarizada de uma instituição, ela tem a problematização no sentido de que ela não permite que o soldado, que é uma das pontas da lança, não pense por si só. Quem é que pensa por ele? O oficial. Um outro problema da militarização. O problema da militarização das polícias militares é que o militar, ele é preparado para a guerra. Ah, Ronaldo, mas a gente está numa sociedade onde a guerra se impõe, onde a guerra é uma vertente, é uma realidade. Não é desse tipo de guerra que eu estou falando, não é a guerra urbana. O militar, ele é preparado para a guerra, para encarar o próximo como inimigo. E é isso que a sociedade da polícia militar? É evidente que não. É isso que alguns tentam construir, é isso que alguns tentam propor, né? Mas essa não é a realidade. A sociedade, a população não é inimiga da polícia militar para ser tratada como inimiga. Mas é isso que acontece quando a gente tem uma instituição militarizada. E aí vem um delegado, formador de opinião, e diz que não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema desmilitarizar, não teria nenhuma diferença. Vejam bem, pessoal, vejam isso, ouçam, vejam com ressalva. Porque há toda a diferença. Como eu disse aqui no início, um outro problema, né, bastante sensível da questão do militarismo, e por isso desmilitarizar seria uma opção. Vejam bem, eu não estou falando de unir as polícias militares. A polícia militar e a polícia civil, não estou falando disso, eu estou falando de desmilitarizar a polícia militar. Um outro problema é que você tem a polícia militar preparada, com a cabeça de ser preparada para a guerra, de ver a sociedade como inimigo, uma instituição militarizada, mas que atende à finalidade eminentemente civil, ou seja, todas as relações, a maior parte das relações da polícia militar com a sociedade é uma relação meramente civil. Ela vai lá atender uma briga de marido e mulher, ela vai atender um acidente de trânsito, ela vai atender uma perturbação de sossego. Vejam bem, o que há de relacional entre a polícia militar e problemas civis, problemas urbanos como esses. Então já passou da hora dessa discussão da desmilitarização da polícia militar ser discutida com mais seriedade, com mais vigor, com mais afinco. Ah, Ronaldo, mas não é só no Brasil que tem polícia militar. É verdade, a gente tem em outros países. Talvez a Itália, não estou lembrando aqui de cabeça, a Itália tem
polícia militar. A gente tem nos Estados Unidos centenas de polícias, nenhuma delas com natureza militar. Esse delegado ainda sustenta, não, pode desmilitarizar a polícia militar, mas vai continuar prestando a continência igual a Guarda Civil, que não é militar, mas presta continência. Tem uma relação de hierarquização. Mas não é essa a problemática maior, pessoal. A gente precisa discutir com seriedade essa questão da desmilitarização, porque é medida que se impõe. Ronaldo, mas hoje a gente tem um crime organizado. Tá bom, mas é com o militarismo que a gente combate? A gente combate crime organizado, crime em si, com inteligência. Não é com força. A gente já viu que a guerra às drogas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, pelo menos até hoje, 2021, falhou, eles falharam, eles declararam que perderam a guerra contra as drogas. E a gente fica gastando bilhões e zilhões nessa política fracassada contra, a estrutura militar que o próprio Estado deixou se instalar. E aí a gente pensa, o que fazer para sair dessa situação? Bom, talvez eu não saiba a resposta. Só sei que o atual modelo de polícia que a gente tem militarizado não tem mais sentido, não faz mais sentido. Além disso, tem uma outra questão, a questão da dualidade dentro da polícia militar. Como a gente bem sabe, existem duas polícias dentro da polícia militar e duas polícias dentro da polícia civil. Enquanto na polícia civil a gente tem os delegados e os não delegados, na polícia militar a gente tem os oficiais e as praças. Enquanto não houver um plano de carreira única dentro da polícia militar e unificar todos esses policiais, para que do soldado ao coronel todos tenham acesso da graduação de soldado até coronel, essa injustiça não vai nunca, as injustiças que a gente vê Brasil afora dentro das polícias militares nunca acabarão, nunca terminarão. Ronaldo, mas existe esse modelo de polícia em muitos países. Tá bom, o próprio país que instalou esse modelo, Maíra, tudo bem? O próprio país que instalou esse modelo de polícia no Brasil, que é o nosso país mãe, Portugal, ele mesmo já não tem mais esse modelo de polícia. Sendo assim, esse modelo é ultrapassado. Ronaldo, mas tem outros países. Eu acho que Angola, Guiné-Bissau, Moçambique tem esse modelo de polícia que a gente tem. E aí eu vou encerrar por aqui, porque eu falei da questão da desmilitarização, quais as consequências, quais as perdas, os ganhos que poderiam ter. E aqui eu já estou passando para um outro assunto, e esse vai ser motivo de outro vídeo. Bom, pessoal, em conclusão, para mim foi a maior perda de oportunidade desse delegado de polícia estar num programa, ser formador de opinião. Eu vi, é um advogado, é um delegado conceituado, é um delegado que forma opiniões, no entanto perdeu a oportunidade de acrescentar, de somar esse assunto tão relevante hoje para o nosso momento social, tá bom? Com isso me despeço de você, te agradeço pela tua audiência e te espero na próxima, tá bom? Abraço!